Olá, aqui é Lemar Júnior da Eximiaco, tudo bem? Nesse vídeo eu queria falar um pouquinho com você sobre uma questão muito importante, mas frequentemente negligenciada por programadores .NET quando estão criando novos tipos. Afinal, esse novo tipo deve ser uma classe ou uma estrutura? Eu devo utilizar class ou struct? Na prática, o que nós temos observado é que a maior parte dos programadores em .NET ignora essa questão e simplesmente utiliza class. Para tornar claro e evidente qual é o problema dessa decisão, eu gostaria de compartilhar com você, mais uma vez, um pequeno trecho de código. Compara com a gente, vê com a gente aqui. Eu tenho aqui uma classe simples, point3. Essa classe ela tem três atributos públicos, x, y e z. É uma classe para coordenadas. E eu tenho aqui uma implementação de equals, porque como a comparação padrão de classes em .NET é por referência, se eu quiser verificar se duas instâncias de point3 são iguais e eu quiser comparar os valores, eu preciso fornecer essa implementação. Aqui eu estou fornecendo a implementação, colocando inclusive um delta nos valores de double, que é uma prática interessante, afinal de contas, double não tem garantia de precisão. É bom você saber um pouco mais sobre isso, aliás, se você ainda não sabe. No código aqui em cima, tudo que eu estou fazendo é o seguinte: eu estou criando 10 milhões de instâncias, colocando esses 10 milhões de instâncias dentro de uma coleção de pontos, dentro de uma lista de pontos. Interessante que eu inicializei essa lista com o tamanho, especificando qual o tamanho dessa lista. Estudo e pesquiso porque isso aqui é muito importante também. E aí, criei essas instâncias todas, estou verificando quanto de memória está sendo alocado e aqui embaixo eu faço um processo adicional. Eu verifico dentro dessa lista quanto tempo demora para realizar uma pesquisa na lista inteira. E essa pesquisa na lista inteira eu faço, garanto que é na lista inteira, porque eu procuro um ponto que eu sei que não existe na lista. Então, eu inicio aqui uma verificação e eu faço aqui uma busca por esse objeto para verificar se eu consigo encontrar ele. Eu verifico qual foi o tempo utilizado para fazer essa busca ao todo e qual foi a quantidade de acionamentos que eu tive de Garbage Collector. Por padrão, aqui eu não deveria ter acionamentos do Garbage Collector, correto? Pois é. Enfim, aqui está a minha implementação com classe. Vamos ver quanto tempo esse cara demora para executar. Repara, 10 milhões de pontos criados, 476 megabytes de memória consumidos, pouco mais de 100 milissegundos para fazer a busca, com zero coletas de lixo. Interessante, não? Pois é. Vamos tentar modificar agora a implementação de classe por struct. Por que eu posso utilizar struct em primeiro lugar? Primeiro, eu atendo alguns pré-requisitos. O meu objeto é um objeto pequeno. Segundo, ele tende a ser imutável. Quando for concluir a implementação, provavelmente x, y e z vão ser propriedades somente de leitura. Então, o meu objeto vai ser imutável. Terceiro, se eu estiver utilizando, eu gosto de uma heurística que eu vou compartilhar com você agora, tá? Pensando em DDD, quase sempre quando eu penso sobre objetos de valor, eu penso em structs. Quase sempre quando eu penso em entidades, eu penso em classes. Não é uma regra escrita em pedra, mas serve como um bom referencial, tá bom? Mesmo assim, não deixe de estudar a documentação da Microsoft para verificar quais são os impactos. Quando eu utilizo struct, a princípio eu deixo de precisar dessa implementação de equals. Por que eu deixo de precisar da implementação de equals? Porque como a gente estuda, quando a gente vai aprender .NET, a gente entende que a comparação em structs ela é estrutural. Ou seja, no lugar de comparar se eu estou falando da mesma instância, eu verifico se os valores e as propriedades são os mesmos. Então, a princípio, eu não preciso fazer essa implementação. Beleza? Mesmo código aqui em cima, vamos executar a minha aplicação para verificar qual o resultado que eu obtenho. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de você é que nós temos 245 megabytes alocados agora. Ou seja, são 200 e poucos megabytes a menos que eu estou utilizando simplesmente por ter trocado classe por struct. Se a sua aplicação faz uso intensivo desse tipo de objeto, isso pode representar muita coisa na memória, mas muita coisa mesmo. Agora, tem um ponto que eu gostaria que você percebesse. Antes, a nossa busca consumia pouco mais de 100 milissegundos. Agora está consumindo mais de 3 segundos e 561 acionamentos, né, do Garbage Collector, que é um grande vilão aí para a performance. Por que será que isso acontece?
aqui cabe uma grande lição, tá? Não é porque o framework oferece algo implementado para você que essa implementação genérica é boa o suficiente. Aliás, geralmente ela não é. Se você buscar dentro do código-fonte do .NET pela implementação da comparação padrão que Struct entrega para a gente, você vai encontrar um código mais ou menos como esse aqui. Percebe? Eu estou aqui fazendo todo um processo de obter os campos utilizando reflection. Só aí eu já tenho um problema de performance. Isso todas as vezes em que eu vou fazer uma comparação. Então, a informação do campo é uma classe, eu estou instanciando isso num array, garbage collector é acionado aí. Essa implementação aqui é muito pouco eficiente, porque ela é genérica. Aliás, essa é uma das razões pelas quais eu defendo que você tem que saber um pouco mais sobre computação. Porque por mais que se diga que cada vez mais os frameworks estão entregando boas implementações padrões, essas boas implementações padrões, às vezes, não são nada boas. Enfim, vamos fazer o seguinte, vamos descomentar aqui o meu código de equals e vamos verificar se eu tenho algum ganho de performance. Esse código aqui, comparado com aquele código que nós vimos aqui, ele é bem mais performático, eu não estou criando instância nenhuma, então só aqui eu já devo ganhar um bom resultado. Vamos verificar. Ctrl F5. Opa, esqueci de fechar a instância anterior, vamos lá. Agora vai. Enfim, repara aqui agora, ó. Mesmo os 245 megabytes, eu tive um ganho super expressivo com relação à performance em comparação ao cara anterior. Está quase empatado com a implementação padrão da classe, mas eu ainda tenho horrores de coletas de lixo acontecendo. Da onde que vem isso? Vou explicar para você. Olha só, o vilão agora é o parâmetro, que é object. Como meu tipo point3 agora é uma struct, toda vez que eu faço um acionamento de equals, eu faço um processo de boxing para converter point3, para colocar point3 na heap, porque o cache para object vai acabar implicando nisso. Caramba, que chato, né? Para eu poder impedir esses acionamentos do Garbage Collector, eu tenho que impedir que o boxing aconteça. Como que eu faço isso? Felizmente, a implementação da Microsoft, a Microsoft percebe esse problema e conhece esse problema, e ela entrega para a gente uma interface que a gente pode implementar, que é iEquatable. A iEquatable permite que você especifique no tipo do genérico aqui qual é o objeto que você está usando para fazer a comparação. Então, repare que eu estou criando aqui uma implementação de iEquatable para point3, e quando eu vou olhar a implementação que ele me entrega, fundamentalmente ele está me entregando agora um equals tipado. Eu não tenho mais object. E, consequentemente, como eu não tenho mais object, eu não vou ter o problema do caching. Eu vou pegar a implementação aqui de cima, que é essa parte que é a parte que nos interessa, e a princípio aqui eu tenho a minha comparação. O framework é inteligente o suficiente para reconhecer quando uma estrutura tem uma implementação de point3 ou de Equatable, ele utiliza a sobrecarga de equals de forma apropriada, evitando o problema do boxing que a gente acabou de verificar. Então, a princípio agora, se eu for executar esse código, vamos pegar aqui e executar, deixa eu colocar aqui em modo debug, só para poder destacar isso. Quando eu executar essa aplicação, ele vai parar aqui na hora de fazer a primeira comparação. Bacana. Deixa eu tirar aqui o pause, deixa eu colocar de volta em release e vamos verificar qual foi o tempo total de execução agora. Repara que interessante, ó, 245 megabytes, ou seja, 200 MB a menos do que a implementação com classe, agora com tempo de busca de 35 milissegundos, ou seja, mais eficiente, consideravelmente mais eficiente do que aquele que nós tínhamos antes, com a classe, e com 0 coletas, porque efetivamente eu não tenho mais boxing algum. Bacana? Pois é. Essa publicação, esse vídeo aqui, é uma versão ampliada e estendida de uma publicação dos nossos sites, que você talvez já tenha visto, que é melhorando a performance de aplicações .NET com Value Types bem implementados. Isso que você acabou de assistir são os drops da Eximia Co, versão Tech, versão vídeo,
aqui no YouTube. Se você ainda não assinou nosso canal, assina agora, tá? Nos ajuda bastante. Além disso, não deixa de consultar nossos sites. Tem muito mais conteúdos assim como esse que a gente acabou de destacar aqui nos vídeos anteriores aqui do canal. Além disso, nós temos um podcast, os Drops da Exímia Co. Os Drops da Exímia Co, em formato de podcast, eles tratam de assuntos mais relacionados com carreira. Não deixa de nos acompanhar, eles estão disponíveis nas principais plataformas de podcast. Certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Fica aqui, então, como pontos a se levar em consideração. Você tem classe e tem struct. Aprenda sobre a diferença de uma e outra para decidir bem quando usar uma e quando usar outra. A diferença de consumo, principalmente na memória, pode ser considerável. Além disso, utilizando structs, com frequência você ganha o benefício de alocar objetos por definição na stack e não na heap. Então são menos alocações para o garbage collector. Mas tem também seguramente os pontos contra. Então, estude a diferença entre struct e classe, isso vai fazer diferença, e estude aí também sobre as armadilhazinhas, como boxing e unboxing, que acaba gerando alocações que podem prejudicar a performance da aplicação por acionamentos bem dispensáveis do Garbage Collector. Tá bom? Muito obrigado, espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero você numa próxima. Grande abraço!